queridos, a paz do Senhor Jesus, um beijo no teu coração, seja bem-vindo, amém? Aqui é a Igreja Apostólica Deus Acredita em Você, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra ao teu coração, amém? Referente a esses dias de quarentena, né, que estamos vivendo, que o nosso país está vivendo, e nós precisamos caminhar sobre a palavra, amém? E eu gostaria de deixar uma palavra para a sua meditação, para que você possa realmente entender como eu vencer esse momento de quarentena, como que eu vou conseguir passar por esse momento de quarentena, como que eu vou conseguir suportar esses dias de quarentena, amém? Então pega a sua Bíblia aí, abra comigo, eu quero falar um pouquinho sobre fundamento apostólico, fundamento capaz de nos tornar pessoas que são como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém? Eu quero trazer alguns segredos espirituais para você, algumas chaves que vão abrir no mundo espiritual, no teu espírito, para que você possa então entrar numa dimensão aonde Deus espera que eu e você possamos entrar e viver a sua plenitude, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Querido, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Nós vamos ali então ler um pouquinho sobre os dois fundamentos, amém? E o Senhor Jesus, ele nos ensina a respeito de um fundamento principal, amém? Nós queremos meditar sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, nós estaremos meditando para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos lá? Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa. E ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, né? Vieram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, ou seja, com muita força naquela casa. E o que aconteceu? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, queremos te dar toda a honra e toda a glória. Espírito Santo, fala conosco, fala com os teus filhos, porque nós queremos te agradar, Senhor. A nossa vida é tua e nós queremos andar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Aleluia. Queridos, veja bem, Jesus Cristo, desde quando ele foi chamado, quando ele nasceu, quando ele começou a exercer o teu chamado, após o batismo ali, logo quando ele completa seus 30 anos, ele então vai ser batizado por João Batista, e ali começa o seu grande chamado como o Salvador, como o Messias, como aquele que estaria então nos levando para a salvação. Amém? E o que acontece? As coisas foram se encaminhando, foram acontecendo, e o Espírito de Deus, então, através de Jesus, começa a estabelecer os seus fundamentos aqui na terra. Veio nos ensinar alguns fundamentos. Toda vez que Jesus ele se assenta, ele quer nos ensinar. Amém? E não foi diferente. Ele começou seu ministério, ele subiu ao monte, ele orou ao Senhor. O Senhor, então, mostrou a Jesus quem seria aqueles que iriam caminhar com ele nessa caminhada.
E depois de ter instituído então os discípulos, 12 discípulos, que até então eles eram discípulos e não apóstolos, e ali então eles começaram a uma trajetória de ensinamento, aonde Jesus, em todos os momentos que Jesus caminhava e ele queria descansar, ele se assentava e ele então começava a falar das boas novas do reino de Deus. E o reino de Deus, ele começa dizendo que ele não é deste mundo, não é desta terra, não está baseado em coisas humanas, mas está estabelecido numa dimensão no espírito. E ali então, Jesus ele chega aqui no capítulo 7 e ele começa a falar sobre o juízo, sobre aquilo que é proibido, ele começa a falar sobre não deis o que é santo aos cães, e ele começa a fazer uma série de ensinamentos sobre fundamento para aquele povo. E quando ele chega aqui, né, ele fala sobre os falsos profetas, e é exatamente isso que ele estava dizendo, né? Estamos vivendo dias de quarentena, onde nós temos ouvido muita informação sobre a palavra de Deus, muita informação sobre o coronavírus, e a grande pergunta é, né, como que nós vamos passar por uma quarentena sobre um vírus que nós não enxergamos, né? Quais são os fundamentos que eu preciso ter para que eu possa passar por isso? Amém? E quando chega aqui Jesus, ele então se assenta e ele começa, depois que ele fala dos falsos profetas, porque antes dele falar dos princípios, ele fala sobre os falsos profetas. Amém? E nós sabemos que todo tempo de guerra, todo tempo de aflição que nós passamos, sempre Satanás ele se levanta no meio do deserto. Você lembra que quando Jesus ele saiu do batismo, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou ele para o deserto, foi o Espírito Santo de Deus. Então, para nós podermos entender o princípio de Deus, o fundamento de Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é exatamente o quê? É que o Espírito Santo ele te conduz ao deserto. Mas para quê? Para me matar, para me prejudicar, para me trazer aflição, para me trazer destruição? Não, esse não é o papel de Jesus, esse não é o papel do Espírito Santo na nossa vida. O papel do Espírito Santo na nossa vida é de nos guardar de todo o mal, é de nos ensinar todas as coisas, de nos fazer lembrar de todas as coisas, é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então, esse é o papel do Espírito Santo. E ali Jesus começou a falar dos falsos profetas e ele diz assim, existem dois tipos de fundamentos hoje na terra. Você sabe que quando Jesus assentava, aparecia um monte de gente. E ali então ele começava a falar sobre a palavra. Então imagine Jesus sentado, seus discípulos ali à sua volta e uma multidão imensa ao seu redor e Jesus ensinando, em todo o tempo Jesus ensinando. E ali então ele começa dizendo que existem dois fundamentos e desses dois fundamentos ele vai estabelecer o quê? Ele vai ter um fim, ele tem um começo e um fim. Todo fundamento ele vai mostrar para você um começo e um fim. Todo fundamento ele vai mostrar para você se ele é um fundamento sustentável ou não é sustentável. Amém? E Jesus começa dizendo, falando sobre o principal fundamento. O principal fundamento do reino de Deus é exatamente isso. Olha para você ver. Você que ama o Senhor, você que está desenvolvendo a tua salvação, o teu chamado, você que está afastado do caminho do Senhor, amém? Medita nessa palavra, querido, amém? Diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele estava então ensinando as pessoas naquele momento, amém? Ele estava ali então liberando palavras, ele estava liberando ali palavras de salvação, ele estava falando, o verbo estava se fazendo carne ali, e ele estava falando dele mesmo. Olha para você ver que lindo, ele estava ali falando que todo aquele que me ouve, sabe qual é a primeira característica de um fundamento correto? É exatamente o ouvir aquilo que realmente vai produzir um fundamento correto, amém? E
E ali Jesus ele nos dá um segredo, ele dá uma chave espiritual para a gente. Ele fala assim: olha, pois todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, vocês estavam, tinha uma multidão ali, e ele falou assim: ó, se vocês que estão aqui ouvir as minhas palavras, só que não basta só ouvir. Primeira característica é ouvir a palavra de Deus. Amém? É ouvir. Porque lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava ministrando, ele falava assim: a todo aquele que ouve. Tem muita gente que ouve e não pratica a segunda característica, amém? Ele não pratica o segundo ponto. O primeiro ponto é ouvir, o segundo ponto é a prática da palavra, amém? Jesus ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então será considerado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, nós estamos vivendo um tempo, querido, que não basta somente ouvir. Não basta a gente só ir, entrar na internet, entrar no Face, entrar no YouTube e ouvir um monte de palavra. Não adianta a gente... Eu costumo dar um exemplo aqui na igreja, que muitas das vezes existem muitos cristãos que eles carregam um saco do Papai Noel cheio de promessas. Não, porque Deus me revelou, porque Deus mostrou, porque Deus usou do irmão, da irmã, do pastor, do bispo, do apóstolo. Nossa, eu estou cheio de promessa, eu estou cheio de palavra, mas só fica dentro do saco e você não ouve, e você não vive aquilo. Aquilo que está liberado sobre a tua vida não se materializa na tua vida. Amém? Então, o fundamento de Cristo é para trazer à existência aquilo que não existe. Quando você ouve uma palavra que vem do coração de Deus, você precisa entender que Deus está querendo trazer à existência aquilo que não existe na tua vida ainda. Então, se não existe ainda uma convicção correta, um sentimento correto sobre quem é Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a pessoa de Deus o Pai, o Abba, sabe? Nós precisamos procurar conhecer. Por quê? Porque é através de relacionamento que a gente conhece a Deus. Você não consegue comprar o coração de Deus com coisas. Amém? Então, eu quero te dar um segredo espiritual. Amém? Que nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Só que o segundo ponto se torna muito importante, porque não basta só ouvir. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que apenas vão na igreja, ouvem uma palavra, chora na igreja, cai no espírito, porque é sensível, não porque realmente busca Deus, é porque tem uma alma sensível, tem um espírito sensível. Então quando Deus toca, ela não aguenta o peso da glória, então ela vai pro chão mesmo, mas isso não sinaliza que tem um fundamento correto. Isso não mostra que tem um coração fundamentado em Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que não basta só ouvir. Se quer passar por essa quarentena ileso, ouça a palavra e pratique a palavra. São dois pontos importantíssimos. Por quê? Se você somente ouvir e não praticar, não vai resolver a sua vida. Mas você precisa ouvir e praticar. Quando você ouve e pratica, Jesus ele fala aqui, ele estava dizendo, fala assim, olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E você sabe que para você tirar uma rocha do lugar é impossível. É impossível, humanamente dizendo, é impossível. Muita gente entra em rochas, eles vão usar de dinamite para tentar tirar, para abrir caminho na rocha, mas é difícil, é com muito trabalho. Então, Jesus está dizendo que todo aquele que ouve e a pratica é considerado um homem que edificou as suas convicções, as suas certezas, as suas emoções, seus sentimentos, tudo na rocha de Jesus Cristo. A rocha que ele está dizendo é Cristo. Amém? É Cristo, ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo, aquele que está me ouvindo hoje, aquele que caminha comigo hoje, aquele que come comigo hoje, bebe comigo hoje, no sentido de
de comer comida, beber uma água, beber um suco, sabe? Aquele que anda comigo e realmente entende que o cristão ele tem um estilo de vida totalmente diferenciado na terra, então você começa a desenvolver um fundamento que não é formado por mãos humanas, mas é um fundamento formado por Jesus. Jesus ele é o verbo que se fez carne. O que ele está querendo dizer? Se Jesus não se fazer carne na tua vida a ponto de gerar atitudes corretas, atitudes que vão produzir frutos dignos de arrependimento, então você não será considerado um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, mas sim sobre a areia, porque o segundo fundamento ele está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é considerado o homem que edificou a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, a educação dos seus filhos, toda a sua vida, as suas empresas, sobre a areia. Ou seja, qualquer problema, qualquer situação, você vai querer largar tudo, você vai querer, sabe, você vai deixar de crer de tudo, porque você já não crê em nada, você se move por situações boas, você só se move pelo conforto, você só se move se tudo está bem. Mas o fundamento que Cristo quer nos ensinar nesse dia, nesta noite, nessa tarde que você está ouvindo essa palavra, Ele está querendo nos ensinar que se você ouvir a palavra dele e você praticar, sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus, ele vai se apoderar de você de uma forma, de uma maneira, que ele vai começar a te ensinar todas as coisas, ele vai começar a revelar no teu interior, revelações que Deus preparou para você. Há lugares em Deus que Deus espera que você venha entrar neles para você desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Não tem como eu desfrutar algo de Deus se eu não creio em Deus. Amém? Esse é o fundamento apostólico. O fundamento apostólico é todo aquele que crê e pratica, persevera, ele ora, ele intercede, ele jejua, ele se consagra, ele guarda o seu coração, ele não deixa com que as coisas da terra venham ferir os princípios de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, ele se move pelo Espírito. E o mover apostólico, sabe o que é? São pessoas que são movidas pelo Espírito. São pessoas que são movidas pela doutrina dos apóstolos, que está lá escrito lá em Atos, no capítulo 2, do 42 ao 47, você vai ver que a igreja primitiva, ela perseverava unânimes na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Não era porque era algo deles, não era porque eles inventaram uma doutrina, não. Quando a Bíblia diz sobre doutrina, ele está dizendo sobre um fundamento que Cristo liberou sobre os discípulos, porque eles só se tornaram apóstolos quando desceu o Pentecostes sobre eles. E ali então eles foram constituídos por Deus para eles então começar a edificar o fundamento correto sobre as pessoas, sobre o interior delas. Então é um tempo, querido, de você edificar o fundamento de Cristo na tua vida. Eu e você precisamos estar firmes no fundamento que é Cristo. Cristo continua sendo o nosso alvo. Cristo continua sendo a nossa videira. Cristo continua sendo o nosso Salvador. Cristo continua sendo a esperança da glória em vós. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe o que é isso? Não é tempo da gente, sabe, dançar. Não é tempo da gente se alegrar. Não, é tempo da gente prostrar o nosso rosto em terra, os nossos joelhos, começar a orar pela nossa nação, começar a orar pelas pessoas, sabe? É tempo da gente se posicionar espiritualmente, não é materialmente, mas é baseado em fundamentos corretos. Qual é o fundamento? Cristo ele nos deu dois fundamentos: amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse faz parte do fundamento apostólico de Cristo Jesus. Porque quando você ouve a palavra, ela entra no teu interior, ela gera fé. Quando ela gera fé dentro de você,
você começa então a ter atitudes de fé, práticas da palavra. Quando você pratica a palavra, você está liberando, você está movendo o céu, você está abrindo o céu na tua vida. E aí, querido, você vai viver a palavra de Deuteronômio 28, 28. Sabe o que está escrito lá na palavra de Deuteronômio 28? Amém? Aliás, é só 28, não é 28, 28. Capítulo 28. Sabe o que diz lá? Se ouvires atentamente a minha voz e guardar as minhas palavras e praticar elas, sabe o que está dizendo lá? Ele diz assim, se você ouvir, guardar e praticar, ele fala que as minhas bênçãos, Deus falando, as minhas bênçãos correrão atrás de ti e vos alcançarão. Aleluia! Você precisa desenvolver uma intimidade de crer que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, quando você tiver coragem de praticar a palavra da forma que ela é. Nós não estamos aqui para mudar a palavra, nós não estamos aqui para dar sugestão para Deus, nós estamos aqui apenas para praticar a palavra que Jesus já nos ensinou. Há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, não importa o ano, não importa se é milhões, se é bilhões, se é trilhões, o que importa é que já foi estabelecido um fundamento e todos aqueles que são chamados pelo nome dele, ele fala, aquele que me chama pelo meu nome, ele vai praticar o mandamento dizendo, ele vai dizer, aquele que me chama pelo meu nome, se humilhar, se me prostrar e se deixar os seus maus caminhos, deixar para trás, largar a mão, aí ele fala, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os teus pecados, sararei a sua ferida e Deus estabelecerá um novo tempo na tua vida e você vai começar a caminhar sobre a rocha que é Cristo Jesus. E para finalizar, lembra quando Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ele chama Pedro de novo e fala, Pedro, Pedro, Pedro. Ele fala assim, olha, vem cá. Eis que farei de ti, eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele falou assim, Pedro, se esta igreja que eu estou estabelecendo permanecer na pedra, que é eu, Jesus, se a minha igreja se estabelecer na pedra que é Cristo, então as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Então permaneça em Cristo, não em coisas. Permaneça em Cristo, não em coisas materiais. Caminhe pela fé. Desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Não esqueça, o Espírito Santo está presente nos nossos dias. E Ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Que a partir de hoje você possa compreender o que é um fundamento apostólico, o fundamento de Cristo Jesus. É ouvir e praticar. E Deus vai te conduzir, o Espírito de Deus vai te conduzir para que você possa viver um novo tempo em Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra no teu espírito, fique na paz. Eu te amo em Jesus. Fica ligado no nosso canal. Amém? Vai lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte lá. Amém? Temos as redes sociais. Deus quer tocar na tua vida. É tempo de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Deus te abençoe e fique na paz.